Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas referentes a recursos básicos de Excel que podem trazer resultados super interessantes para o seu trabalho, né? Então, essa é uma sequência de 9 aulas. Se você perdeu as aulas anteriores, essa já é a aula 4. Se por acaso você perdeu alguma aula, eu vou deixar aparecendo aqui para você o link da nossa playlist completa, tá? Você que é novo aqui no canal, a gente tem todos os nossos projetos, todas as nossas sequências de aulas estão agrupadas por playlists, para ficar mais fácil de você navegar aqui pelo nosso canal, encontrar aquilo que você precisa e poder acompanhar aqui nossos tutoriais. Nós temos atualmente mais de 200 vídeos, mais de 200 tutoriais relacionados a Excel e VBA, tanto com conteúdos mais básicos, como também com conteúdos mais avançados e super bacanas, que podem ser utilizados para você tanto conseguir trazer resultados super legais no seu trabalho, como também para fazer uma renda extra vendendo planilhas, que é uma fonte de renda super válida, super interessante, que inclusive pode trazer um resultado bem legal. Bom galera, o que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar sobre um recurso que é um dos meus favoritos, tá? Excluindo aí o VBA, né? Vocês sabem que eu gosto muito de falar de VBA, gosto muito de fazer projetos de programação aqui no canal, mas como nessa sequência eu quero falar sobre recursos básicos, esse carinha aqui eu não vejo tanto a galera utilizando e eu gosto muito dele, que é o recurso de tabela de dados, tá? Ah, Lucas, mas poxa, no Excel todo mundo está fazendo tabela o tempo todo. Calma lá. No Excel a gente tem 3 tipos de coisas que a gente confunde com tabelas, tá? Então a gente chama de tabelas, mas só uma delas realmente é tabela. Vamos lá. Aqui, galera, esse arquivo que vocês estão vendo aqui na minha tela está disponível para vocês para download no último ou um dos últimos links aqui da descrição desse vídeo, tá? Então desce aqui na descrição, você vai encontrar um textinho como faça o download dos nossos materiais ou coisa do tipo, e logo abaixo você vai ter o link do nosso Google Drive e lá você vai encontrar esse arquivo para você poder fazer download junto com outros arquivos de outras aulas. Esse arquivo é o lista de exercícios Excel básico, tá? Lá na primeira aula eu estou mostrando inclusive qual que é o arquivo que você baixa e tudo mais, mas enfim, o que você vai fazer? O que a gente vai ter aqui, galera? Primeiro, a gente tem uma listona de dados, tá? Com cerca aí de 7.000 linhas, né? 6.905 linhas preenchidas, tá? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro objeto de estudos de hoje. Por que eu gosto dessa lista? Tá? Isso daqui, galera, é uma lista. Por que é uma lista? Porque são simplesmente células preenchidas, tá? Então não existe nenhuma mecânica dizendo para o Excel que essas células são uma coisa só. Entenda dessa forma. Você foi preenchendo essas listas e essas células e, consequentemente, você criou uma lista de dados, tá? As listas de dados são as formas mais comuns que a gente utiliza no Excel e elas vão te ajudar em várias situações. Só que, quando a gente quer trabalhar com uma base de dados, que é justamente esse caso, e tantos outros casos que a gente tem no nosso dia a dia, trabalhar com lista pode trazer alguns problemas, né? Então pode trazer algumas dificuldades que a gente vai explorar ao longo dessa aula. Uma solução para esses problemas é justamente você transformar esta lista em uma tabela de dados, que é o nosso assunto de hoje. Uma outra coisa que não tem nada a ver com tabela de dados, mas que o pessoal confunde, é a tabela dinâmica, ou a pivot table, para quem está lá nas multinacionais e gosta de chamar os nossos recursos por termos em inglês, tá? Então o que acontece? As tabelas dinâmicas ou pivot tables, elas são tabelas com mecânicas voltadas para resumir os seus dados. Então olha a diferença, tá? Lista é um aglomerado de dados, tá? Então é uma continuidade ali de dados preenchidos. Tabela de dados, ela vai trazer para você facilidade para você acessar aqueles dados de forma inteligente, de forma eficiente, tá? Então isso é muito legal. E a tabela dinâmica, ela serve para resumir os dados. Então percebam que são coisas totalmente diferentes, tá bom? Bom, o que a gente vai falar aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte: essa nossa
lista de dados precisa ser transformada em uma tabela. E sobre o que ela fala? Isso é importante, isso a gente vai precisar sempre determinar antes, tá? Eu tenho um monte de alunos que me traz situações dizendo: Lucas, eu não estou conseguindo fazer um gráfico, eu não estou conseguindo fazer um painel de indicadores que alguém está me pedindo, né? Mas a gente vai entender que o aluno ele pulou a primeira das etapas, que é justamente você entender, você analisar minimamente. Não precisa ser uma análise de meia hora, uma análise de poucos minutos, às vezes segundos, que faça com que você entenda do que você está falando, como os seus dados estão organizados. Então a gente vai dar uma olhada para os títulos aqui dessa situação e entender qual é o cenário que a gente está trabalhando, tá? Isso daqui, galera, é uma lista de dados baixados do site do nosso governo, tá? Então isso daqui são dados, se não me falha a memória, de 2020, tá? Ou 2021, coisa do tipo, e eles são referentes a um programa que o nosso governo tem, que traz subsídios, ou seja, uma ajuda de custo para escolas do Brasil, tá? E o que eu tenho nessa lista? Eu tenho uma lista com os estados onde essas escolas estão. Você vai ver que nessas quase 7.000 linhas aqui tem todos os estados do Brasil. O município onde essa escola está. A esfera governamental. O que é esfera governamental? É se ela é estadual ou municipal. Por exemplo, aqui na minha região, as escolas municipais normalmente são destinadas para a primeira educação. Então, ali as crianças, né? E as escolas estaduais são destinadas ali para os adolescentes, então ensino médio e assim por diante. Depois a gente tem a localização, se ela está em zona rural ou zona urbana. A gente tem o INEP. O INEP, galera, é um documento, um código da escola, como se fosse o nosso RG, digamos assim, só que é um código da escola, tá? A gente tem o nome da escola que recebeu esse suporte, quantos alunos dessa escola estão cadastrados nesse programa e, por último, o valor, né? Então, o dinheiro que essa escola recebeu, tá? Então, olha que situação interessante. A gente tem várias informações sobre esse cenário e a gente vai analisar uma única grandeza, que é o valor recebido, tá? Então, isso também é importante. Você precisa determinar o que será analisado. Então eu quero analisar como esse dinheiro está distribuído entre essas escolas, tá? Então é esse o nosso propósito nesse projetinho, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Como que eu transformo, agora que eu já sei do que eu estou falando, como que eu transformo isso aqui numa tabela? Essa é a parte mais fácil. Você vai clicar em qualquer célula da tabela, tá? Pode ser qualquer uma, pode ser do título, pode ser aqui do meio, não precisa selecionar a tabela inteira. Você vai fazer o seguinte, ó, vai apertar Ctrl, Alt e T no seu teclado, tá? Ctrl, Alt e T. Vai aparecer essa janelinha aqui, olha, criar tabela, ok? E ele já entendeu que é da célula A1 até a célula H6905. Por que isso aconteceu? Porque a nossa tabela está organizada e está totalmente preenchida. Por isso que eu sempre falo, as suas bases de dados têm que ser organizadas. E aí ele vem essa caixinha aqui, olha galera, minha tabela tem cabeçalhos. Isso é um ponto importante. Não faz o menor sentido trabalhar com tabela de dados sem cabeçalho, tá? Então, sempre que você for utilizar tabelas de dados, use cabeçalhos. E na minha opinião, se você está fazendo uma lista que seja, tem que ter cabeçalho para você saber depois do que você está falando, né? Mas enfim, então vai usar com cabeçalho. Ah, Lucas, não deu certo o atalho aqui para mim, ou não gosto de trabalhar com atalho, então você vai fazer o seguinte, olha, mesma coisa, seleciona uma célula qualquer, vai vir aqui em inserir e aqui nesse botãozinho tabela, tá? E aí ele vai chegar no mesmo lugar, também vai selecionar inteiro, também vai trazer essa janelinha aqui de criar tabela. Vai clicar aqui no botãozinho OK e ele vai mudar a cara aqui da sua lista. Então agora ele é uma tabela. Percebe que é um processo super simples, tá? E aí, galera, tem duas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, quando você selecionar qualquer célula agora da sua tabela de dados, vai aparecer uma guiazinha a mais, uma guia nova aqui em cima, chamada Design da Tabela, tá? E nessa guia você consegue configurar como que a sua tabela funciona, ok? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, olha,
dessa minha lista, vou marcar aqui os estilos, né? Como que eu quero que ela apareça, tá? Então você tem vários exemplos aqui de estilos, tá? Eu particularmente não gosto de nenhum deles, mas é porque eu sou chato, tá? Então eu gosto de usar esse primeiro aqui, olha, que é sem nenhum estilo. E ele vai voltar a cara que ele tinha antes, tá? Se você gostar de algum ou se você não se importar com isso, isso não vai fazer grande diferença no seu resultado. Eu gosto de mexer só para atender os meus toques, tá? Porque eu tenho umas manias meio malucas. Enfim, agora, muito mais importante do que essa questão da estética da sua tabela é aqui o nome da tabela, galera. Isso daqui eu vejo profissional que vende planilha não mexendo e eu acho um absurdo, tá? O que aconteceu? Olha, quando você criou essa tabela, percebe que ele deu o nome tabela 1, porque é a primeira tabela desse arquivo. Só que, qual que é o problema disso? Quando você começar a usar tabela, você vai perceber que isso é legal, que tabelas são bacanas, que ajudam, facilitam a sua vida. Então, provavelmente, quando você estiver fazendo um projeto maior, você vai começar a criar muitas tabelas, tá? Isso é super legal. Na verdade, isso é ótimo, tá? Só que, imagina ficar lá, tabela 1, tabela 2, tabela N, né? Então, daqui a pouco vai ter a tabela 35 e você vai se perder entre as tabelas, tá? Então, isso vai fazer com que você não lembre qual tabela é qual tabela que você quer usar naquele momento. Tá? E aí ela perde a maior parte das suas funções, ok? Então, é importante que você dê um nome para sua tabela. E eu aconselho, agora isso é um conselho, que você tenha um prefixo padronizado para suas tabelas. Isso vai facilitar na sua manutenção. Isso também vai facilitar que quando você for trabalhar com arquivos grandes, tá? Então, qual é a estratégia que eu uso? Inclusive, se você pegar qualquer planilha minha que tenha tabela, seja planilha de aula, planilha de curso, planilha de venda para alguns clientes, né? Planilhas da minha empresa mesmo, você vai ver exatamente esse padrão. Olha, tab, underline. Sempre, todas as minhas tabelas, isso é uma coisa minha, começa com tab, underline, tá? Por que tab, Lucas? Porque esse prefixo vai fazer com que todas as tabelas que eu criar, seja que eu crie 100 tabelas no meu projeto, todas elas vão ficar organizadas e juntas, tá? Na lista de endereços. Então, vai ficar mais fácil, mesmo que eu esqueça qual era o nome da tabela, porque eu criei muitas, e vai ficar aparecendo já para mim todas as tabs juntas, fica mais fácil para procurar, tá? Por que o underline, Lucas? Porque não espaço, né? Isso é coisa de velho, bem sincero, né? Então, o que acontece? Até hoje tem alguns locais onde você não pode colocar espaço, você tem que colocar underline no lugar de espaço e não pode colocar alguns caracteres, tá? Antigamente, hoje o efeito disso é menor, mas mais antigamente, se você criasse coisas com espaço, por exemplo, nome de arquivo, você não podia salvar com espaço, tinha que ser com underline, para evitar que o arquivo corrompesse, tá? Porque o espaço é um caractere especial. Então, o que acaba acontecendo? Por conta dessa mania, eu até hoje uso underline, né? Então, por isso eu mantenho esse underline ali. Mas lembrando, esse é o meu padrão, tá? E aí, o que eu vou colocar depois do underline? Eu vou colocar alguma coisa que tenha a ver com essa tabela. Que eu consiga depois bater o olho e falar, opa, beleza, é essa tabela aqui que eu quero utilizar. Para isso, eu vou chamar aqui de escolas. Porque eu estou falando de um subsídio para escolas. Faz sentido? Então, eu vou dar Enter, isso vai salvar esse nome. A partir desse momento, galera, eu não preciso mais me preocupar com essa lista, com essa tabela, tá bom? Eu já posso ir direto para o exercício que está aqui do lado. E o que a gente fez ali foi justamente o nosso primeiro exercício, que é transformar a lista em uma tabela de dados. Agora, o segundo exercício, a gente faz algumas contas com relação a isso. E perceba que eu vou dar um zoom aqui, olha, porque a gente nem precisa mais olhar a sua tabela. No meu exemplo aqui, a tabela está exatamente do lado das contas que eu vou fazer. Mas você pode trabalhar com tabelas que estão em guias diferentes e funciona perfeitamente. Fica muito mais fácil você trabalhar, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, primeira pergunta, calcule, né, o total dos valores recebidos pelas escolas através do programa. Ou seja, eu quero saber
no geral, somando todas as escolas, quanto que o governo dedicou de verba, de dinheiro, tá? Então, para fazer isso, eu vou usar a fórmula soma, tá? Isso é tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, é igual a soma, abrir parênteses, ok? Só que o que vai acontecer, galera? Se eu fosse fazer igual a gente fez lá na aula 2, quando a gente estudou a fórmula soma, o que eu ia fazer? Eu viria até aqui na tabela e iria selecionar todas essas linhas, em que tem lá 6.905 linhas preenchidas. Só que daí vem amanhã e outra pessoa atualiza a última linha. Então eu coloco uma linha a mais. Ao invés de ter 6.905, passa a ter 6.906, 6.910 e aí por diante, porque continua sendo preenchido. E a gente tem muitas listas que são desse jeito, né? Que continuam sendo preenchidas ali eternamente, digamos assim. Então o que vai acontecer? Essa fórmula ela não vai pegar as últimas linhas, tá? E qual que é a solução que a galera usa? A galera pega a coluna toda, o que também é um problema. Por quê? Quando você pega a coluna toda, você está mandando o Excel, ao invés de calcular quase 7.000 linhas, calcular 1 milhão, o que vai fazer o seu projeto ficar muito mais pesado. Então, com tabela, você consegue fazer com que esse range, né, essa quantidade de células, se adeque à sua necessidade. Não pegando células a menos, que fariam você ter um cálculo errado, e também não pegando células a mais, que fariam com que você tivesse uma planilha pesada, tá? Então, como que você usa isso? Você vai escrever aqui o nome da tabela que você quer usar. Por isso que era importante lá o nome. Então, eu vou colocar, ó, tab. Percebe que já apareceu aqui para mim, ó, tab escolas. Por isso que eu coloco esse tab underline. Se eu tivesse 5 tabelas, ia aparecer tab escolas, tab, enfim, todas as 5 tabs iam aparecer juntas por conta desse prefixo, tá? E aí, mesmo que eu esqueça qual que eu quero usar, fica mais fácil pela segunda parte do nome eu lembrar qual é a tabela certa. Então, no meu caso, vai ser a tab escolas. Percebe que ele fica azulzinho. Se eu olhar aqui do lado, você vai ver que ele selecionou a tabela inteira. Olha, está toda azulzinha. Só que eu não quero somar a tabela inteira. Eu quero somar só o valor recebido. Então, como que eu falo isso para o Excel? Eu falo assim, olha. Deixa eu voltar ali. Eu vou falar desse jeito aqui. Vou colocar um colchete, tá? Então, colchete é esse que é retangularzinho, tá? E você vai perceber que vai aparecer aqui, olha, arroba, vai aparecer aqui esses pontinhos e todas as colunas da sua tabela estão aqui. Então, estado, município, esfera governamental, localização, INEP, nome da escola, quantidade de alunos e valor recebido, que é o que eu quero usar. Então, o que você vai fazer? Ou você pode escrever valor recebido, ou você pode dar 2 cliques aqui no valor recebido. Então, ele está falando, olha, vai lá na tabela escolas e lê a coluna valor recebido. E aí eu vou fechar esse colchete e vou fechar o parênteses da fórmula soma. Quando eu der Enter, olha lá, eu já sei que o governo dedicou 277 milhões de reais para esse programa. Olha que bacana, galera. É muito mais rápido, muito mais fácil do que se você fosse selecionando do range. Vamos fazer o próximo aqui, que agora a gente faz até um pouco mais rápido e você vai perceber melhor essa diferença. Agora eu quero saber, olha, qual que foi o valor médio que as escolas receberam? Então, ok, no total foi quase 300 milhões. Agora, e na média, quanto que deu aí dessas escolas? Vou falar o seguinte, olha, igual a média, né? Então, que é a fórmula que calcula isso, do que? Tab escolas, colchete, coluna, valor recebido. Fechou colchete, fechou parênteses. Pronto. Fica até mais fácil de ler, olha, estou tirando a média lá na tab escolas do valor recebido. Fica até mais fácil de você ler isso aqui depois do que cifrão H, 2 pontos, cifrão H, né? Que seria pouco intuitivo. Então, na média, as escolas receberam, vou colocar aqui já como dinheiro, na média as escolas receberam R$40.257. Né? Então, olha que legal, galera. Agora eu quero saber qual foi o menor valor recebido. Né? Então, qual é o menor valor, a escola que ganhou menos, quanto que ela ganhou? Então, vou colocar igual a mínimo, abre parênteses e de novo, mesma estratégia. Tab escolas, colchete, valor recebido, que é a coluna que eu quero considerar, fecha colchete, fecha parênteses. R$72. Então, teve uma escola, pelo menos, que recebeu só R$72, tá? Aí,
vou lá para o maior valor agora. Então eu quero saber o máximo. Igual a máximo, parênteses, tab, escolas, colchete, valor recebido, fecha colchete, fecha parênteses. Então teve uma escola que recebeu 461 mil reais, quase 462. Né? Então olha que discrepância, né? Olha que diferença. Não estou aqui para julgar, até porque eu não sei, não estou analisando qual é o motivo pelo qual uma recebeu 72 e a outra recebeu 460, né, mil. Então, o que acontece? Mas aqui, olha como fica mais fácil você realizar os seus cálculos. É isso que eu quero que você entenda, tá? Aí depois, olha, quantas escolas estão cadastradas nesse programa, né? Quantas escolas estão sendo atendidas? Eu vou precisar contar. E para contar, eu vou usar a estratégia assim, olha, igual a conte.valores. O que essa célula faz? Essa fórmula faz? Ela conta quantas células não estão vazias. Vou abrir parênteses e vou colocar tab escolas e vou pedir para ele contar o nome da escola. Então vai lá vê para mim quantos nomes de escolas você tem na sua lista. E a resposta é 6.904 escolas, tá? Agora, vamos dificultar um pouquinho, galera. Agora eu quero saber o seguinte, quantas escolas dessas 6.904 são estaduais? Tá? Então eu quero saber, dentro dessa quantidade, quantas delas são estaduais. Como que eu vou fazer isso? Vou usar essa fórmula aqui, olha, igual conte.c. Conte.c, tá? Ou seja, conta com critério, conta toda vez que for estadual. E o que tem que ser estadual, né? A minha tab escolas, na coluna esfera governamental, que é a coluna onde tem essa informação, vou fechar aqui o colchete, então eu estou falando para ele, olha, vai lá na tabela, lê a coluna esfera governamental e conta para mim, então ponto e vírgula, conta para mim, vou abrir aspas, porque isso aqui é um texto, atenção, aqui o aluno erra, tem que colocar texto dentro de aspas, tá? Estadual, fechou aspas, fechou parênteses e enter. Olha que legal. Então eu sei que dentro daquela minha tabela, na coluna esfera governamental, ou seja, existiram 702 escolas estaduais. Olha que diferença, né? Então, tenho 6.900 escolas no total e só 702 são estaduais. Ou seja, tem 6.902 escolas que devem ser municipais. Tá? Então, foi muito mais dinheiro do governo para as escolas municipais do que para as escolas estaduais, provavelmente. Tá? Então, olha que interessante, galera. Tá vendo como eu começo a poder dedicar tempo para analisar a situação e não para ficar escrevendo fórmula complicada, tá? Um erro clássico que eu vejo no Excel é isso. A galera adora fazer fórmula difícil, adora fazer gráfico maravilhoso, super elaborado, coisa do tipo. Mas você deveria estar dedicando mais tempo na análise dos seus dados. É isso que vai justificar que você tenha um cargo mais interessante, que você tenha um salário mais legal, porque quem analisa melhor os dados tende a ter melhores decisões, serem melhores tomadores de decisão. Por conta disso, justifica que essa pessoa tenha um cargo mais interessante e tudo mais, tudo bem? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte, eu quero contar para a gente poder exercitar quantas escolas municipais eu tenho dentro daquela lista. Então, vamos ver quantas escolas municipais a gente tem lá dentro, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, olha, vou colocar igual conte.c, abre parênteses, onde eu quero que conte. Mesma coisa do exercício anterior. Tab escolas, vou colocar aqui, olha, esfera governamental, fechou, ponto e vírgula, e agora o texto dentro de aspas é municipal. Fechou aspas, fechou parênteses, 6.202 escolas são municipais, que faz sentido, porque somando 6.202 com 702, eu vou ter 6.904, que seria o total. Então, tá certo, tá fazendo sentido. Agora, galera, para a gente fechar, eu quero descobrir quanto de dinheiro a escola estadual recebeu e quanto de dinheiro as escolas municipais receberam, tá? Como que eu faço isso? Outra fórmula também condicional, que é essa daqui, olha, igual soma C, ou seja, soma alguma coisa com uma condição.
E eu vou começar pelo intervalo de critério. O intervalo de critério é a minha esfera governamental, exatamente como a gente fez na contagem, tá? Então, tab, escolas, colchete, esfera governamental, ou seja, vai lá na tabela esfera governamental, na coluna, né, esfera governamental, e você vai somar toda vez que estiver escrito estadual dentro de aspas, né? Então, estadual ponto e vírgula. Então, tem um argumento a mais, tá, do que a contagem. Eu vou falar para ele qual é a coluna que eu quero que ele some. Então, soma para mim a coluninha lá na tabela escolas. Então, percebe que eu escrevi de novo tab escolas, colchete, valor recebido. Então, conta para mim, ou melhor, soma quanto de valor recebido as escolas estaduais receberam. Se eu der enter, as escolas estaduais receberam R$26.956.000, o que é pouco dentro do 277 milhões. Faz sentido? Agora vamos verificar quanto que foi para as escolas municipais. Então vou colocar igual, soma C, parênteses, vou colocar o intervalo de critérios, que é a tab escolas na coluna esfera. Deixa eu só descer aqui um pouquinho para ficar mais legível para vocês, não ficar aquela etiqueta na frente. Na coluna esfera governamental, vou fechar o colchete, vou colocar aqui o ponto e vírgula. Quando que eu quero somar? Quando eu tiver escrito, então dentro de aspas, municipal, fecha aspas, ponto e vírgula, e eu quero que ele some para mim a coluna que se chama tab escolas, valor recebido. Fechou, enter. Olha lá que legal, galera. 250 milhões de reais foram para as escolas municipais. Então, o que eu quero que você entenda dessa estratégia? Percebe que aqui eu estou utilizando fórmulas como soma, média, mínimo, máximo, conte valores, conte C e soma C. Soma C, né, na verdade. São fórmulas que devem fazer parte do seu pacote de ferramentas do Excel, tá? Todas essas fórmulas são muito importantes. Então, se alguma coisa que não fez sentido para você, se você se perdeu em algum ponto, o que eu vou te aconselhar? Antes da gente continuar para o próximo exercício, que tem mais uma tabelinha ali para a gente trabalhar nessa aula de hoje ainda, eu vou falar para você, pausa o vídeo, volta, faz de novo, até você chegar no resultado. Lucas, estou tentando, já tentei 15 vezes aqui, não deu certo, não estou entendendo. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, vai deixar no comentário da aula qual é a sua dificuldade. E aí, eu me comprometo a te responder e te ajudar, tudo bem? Galera, se faz sentido para vocês os conteúdos que a gente deixa aqui, se você acha que a gente agrega valor para vocês com esse conteúdo, então eu vou te pedir, se inscreve no nosso canal. A gente tem vídeo novo toda terça, toda quinta-feira, trazendo conteúdo super legal aqui para vocês, tá? Curte o nosso vídeo, isso ajuda a gente, o algoritmo, a entender que a gente está trazendo conteúdo de relevância, e isso faz com que a gente chegue para mais pessoas de forma gratuita, ajudando realmente as pessoas a aprenderem a trazer resultado real utilizando o Microsoft Excel, que é o propósito desse canal, tá? E galera, se você quer aprender mais, se você gosta da nossa metodologia, se você quer estudar com a gente em um dos nossos cursos, então vem na descrição do vídeo. No primeiro link vai ser o link do nosso site. Acesse lá o nosso site. A gente tem hoje a gente tem 19 cursos diferentes hoje, focados em Excel, em VBA. A gente tem cursos na área de gestão da qualidade, a gente tem cursos na área de metodologia industrial, para quem gosta dessa área, para quem quer trabalhar como metodologista. A gente também tem uma formação super bacana. A gente está com o nosso curso de Excel do básico ao avançado, que é um curso super legal para quem quer desenvolver esse tipo de ferramenta, até ferramentas bem mais avançadas com Excel puro, sem VBA, tá? Então, e é um curso que tem 40 horas de duração, então a gente vai conversar bastante, a gente vai falar bastante coisa, e você pode optar por estudar com a gente em turmas ao vivo, onde a gente vai conversar com turmas reduzidas, você vai poder tirar suas dúvidas, a gente vai fazer exercício desse jeito aqui, na prática, juntos, e a gente vai construir 4 projetos do zero nesse curso, tá? Juntos.
Agora, se você fala para mim, Lucas, eu tô, sei lá, meio apertado de dinheiro, ou eu tô precisando fazer o curso, mas eu não tenho agenda, eu não consigo participar da aula ao vivo, não tem problema. Você também consegue assistir o mesmo curso gravado. Tá? Então, a gente tem também o curso gravado, ele tem um investimento ali menor, tá? Então você consegue também entrar com a gente, tá bom? Nosso curso com 40 horas, certificado, apostila, suporte técnico, mesmo depois da conclusão do curso. Eu vou prestar suporte para você mesmo depois da conclusão do curso. Grupo de alunos e um monte de coisa. Se você optar por estudar com a gente em turma ao vivo, você vai pagar 12 parcelas de R$ 58,10, tá? Que, para ser bem sincero, é um valor bem interessante, visto que a gente está trazendo conteúdo bem completo, completíssimo aqui para vocês, tá? Se você falar, Lucas, é muito pesado para mim, eu quero fazer, mas tenho aí uma dificuldade com relação a isso, às vezes, não sei, estou precisando de emprego, enfim, a gente sabe como o Brasilzão é e as coisas não são fáceis. Então, a gente tem lá um curso gravado, e no curso gravado, galera, tá saindo por 12 parcelas de R$ 16,30, tá? Então, eu não sei como é que estão a concorrência com relação a isso, mas eu não acredito que você vai encontrar um curso tão completo, com tanto suporte, por esse valor, tá? Então, vai dar uma olhadinha lá, vale a pena, e você vai poder estudar com a gente em condições bem legais, bem interessantes, e eu me comprometo a fazer com que você entenda Excel de uma vez por todas, tá bom? Beleza, galera, mas recado dado, bora continuar. Bora fazer o nosso próximo exercício para a gente entender mais um caso super legal usando tabela também, tá? Então eu tenho uma outra tabelinha aqui e a gente vai usar um conjunto de formas que eu acho fantástico, eu acho super legal, facinho de aplicar e que vai trazer um resultado de outro mundo aí para vocês, tá? Que é o seguinte, galera, aqui eu tenho uma listinha e essa listinha que eu já usei até em aulas aqui do canal mesmo, eu adoro essa lista com base de dados para a gente trabalhar. Que é o seguinte, eu tenho lá uma empresa que fez vendas, então eu tenho um grupo de vendedores, para algum grupo de clientes ele vendeu alguns produtos, como desenvolvimento, suporte, consultoria e tudo mais. Eu tenho um valor previsto e um valor realizado. Eu quero analisar esse valor realizado aqui, tudo bem? Então, como que eu transformo isso aqui em tabela mesmo? Seleciona uma célula qualquer, vai lá no teclado e aperta Ctrl Alt T, ele vai selecionar já o range aqui para você, você vai dar OK. Vai vir aqui e vai dar um nome para sua tabela. Eu vou chamar de tab underline vendas. Lembra, padrão de prefixo e um nome que tem a ver. Já que é uma tabela que fala das vendas dessa empresa, vou chamar de tab vendas. Enter para salvar o nome. E como eu sou chato, eu vou vir aqui em estilos de tabela e vou deixar esse nenhuma. E aí vai voltar à apresentação anterior. Não preciso nem mais perder tempo com essa tabela aqui. Já posso ir direto para os exercícios. O que a gente vai falar aqui, galera? A gente vai falar de um grupo de fórmulas que eu acho muito legal, que são as fórmulas BD. São fórmulas feitas para base de dados. Pessoal, isso aqui é muito legal, tá? O que você vai fazer aqui com essas fórmulas BD? Elas são fórmulas que foram criadas para você poder trabalhar com bases de dados grandes, tá? Para você poder analisar situações específicas e tirar resumos, né? Fazer simulações de cenário na hora, na prática, sem você precisar ficar refazendo cálculo e tudo mais. Por isso eu gosto muito delas, eu quero que você pelo menos conheça essas fórmulas. Essas fórmulas não são novas no Excel, elas estão aqui há muito tempo. Antigamente, né, as pessoas falavam mais dessas fórmulas. Hoje em dia eu percebo que as pessoas usam outros recursos que às vezes dão um trabalho muito maior para chegar nesse resultado. Então eu entendo que elas meio que foram esquecidas, mas eu adoro esses recursos aqui. O que a gente vai fazer aqui? Olha, ignorem essa tabelinha critérios aqui por enquanto. Ignorem ela. A gente vai direto aqui para baixo, olha. Eu deixei aqui para vocês o seguinte, olha, uma listinha de fórmulas que a gente vai usar. Percebe que todas elas começam com BD, né? Então, BD soma, BD média, BD contar, BD máximo e BD mínimo. Como que eu uso então essas fórmulas, galera? Do mesmo jeito que eu uso qualquer outra fórmula. Então, eu vou colocar, olha, igual BD máximo, tá? BD máximo, melhor, BD soma, tá? Desculpa, soma, abrir parênteses. Aí ele pergunta para mim qual que é o banco de dados que eu quero considerar. Vai ser a minha tabela. Então eu vou colocar aqui, olha, tab vendas,
Só que perceba que ele pega tudo menos os títulos. Isso é um problema para mim. Eu quero os títulos. Como que eu faço para incluir os títulos ali na seleção? Colchete, e vou vir aqui nesse jogo da velha tudo. Aí ele vai pegar lá também. Fechou o colchete. Então, tab vendas, jogo da velha tudo, ponto e vírgula. Qual que é o campo que eu quero que ele some? O campo realizado. Fechou? Aspas, né? Realizado é texto, né? Então qual que é o campo realizado? É esse daqui, olha. Percebe que o texto que eu estou colocando aqui é exatamente o texto que está no meu título, para ele achar essa coluna, tá bom? Não faz diferença se está maiúsculo ou minúsculo, ok? E aí depois, por último, quais são os critérios que você quer considerar? Eu quero considerar esses critérios aqui, olha. Então você vai pegar justamente essa primeira linha e a linha de baixo que está em branco por enquanto. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou apertar F4 aqui no meu teclado, ou se você tiver no notebook e não funcionar com F4, vai ser o FN F4, tá? FN é um botãozinho aí no seu teclado que normalmente ele fica perto do espaço, tá bom? Normalmente ele fica perto do espaço. Vai procurar uma teclinha que tá FN ou segunda função, né? 2F, às vezes ele tá bom? Então o que você vai fazer? Vai selecionar e ele vai ficar assim, ó, cifrão AC, cifrão 4, 2 pontos, cifrão AE, cifrão 5. Tudo bem? Então isso daqui faz sentido. Vai pegar isso aqui e vai fechar o seu parênteses, tá? Fechou o parênteses, olha lá. No total, a minha empresa vendeu R$ 4.468.15,96. Então isso foi o que a minha empresa, minha equipe vendeu nesse período, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar isso aqui e vou arrastar para baixo, você vai ver que vai dar o mesmo resultado para todos, tá? E aí, todas essas fórmulas aqui, BD, funcionam do mesmo jeito. Então, o que eu posso fazer? Olha, eu posso vir aqui e trocar só o começo, ó. BD, agora eu quero saber, o BD média, deu a média, R$ 6.300 foi a média. Aqui, ó, eu quero saber BD contar. Então, eu vim aqui, vou tocar o soma por contar, porque os argumentos são os mesmos, galera. Então, ó, a contagem foi de 700 vendas. Isso daqui não é dinheiro, isso aqui é quantidade. Então, eu vou tocar aqui para geral. Então, foram 700 vendas no total. BD máximo. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou vir aqui dentro da minha fórmula e vou colocar aqui max. BD máximo. Depois, então, o maior valor, né, a venda de valor mais alto foi de R$ 11.000. Agora, e o valor, a venda mais barata, né? A menor valor de venda? Vou colocar aqui min. Foi de R$ 2.600. Então, olha que legal, galera. Isso aqui é um status, é um resumo de tudo que foi feito. Aí você vai falar para mim, poxa, Lucas, mas peraí, cara. Você poderia ter feito a mesma coisa com a fórmula soma, média, contar, máximo e mínimo. Sem precisar da BD soma, BD média e assim por diante. E até aí é verdade, só que tem um detalhe. Agora eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui no produto e vou colocar suporte. Suporte é um dos produtos, tá? Suporte, ó. E aí você vai ver que ele vai atualizar aqui os valores. Então, olha, caiu para 1 milhão, a média de 6.200, foram feitas 169 vendas de suporte. O suporte mais caro foi de R$ 10.256,76 e a base ali, o mínimo, né, o valor mais baixo foi de R$ 2.660 ali. Olha que legal. Aí se eu vier aqui agora, vou pegar um cliente aqui, olha, por exemplo, cliente Michelin, né, que é o primeiro ali até, vou colocar quanto, ó o que eu quero saber agora, quanto que eu vendi, como que foram as vendas para o cliente Michelin do produto suporte ao mesmo tempo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, olha. Vou escrever Michelin, vou dar Enter, olha lá. Então para Michelin, né? Então a Michelin comprou 19 vezes o serviço de suporte. A venda mais cara foi de 10.200, a mais barata foi de 3.600. No total, os meus vendedores venderam para Michelin suporte R$122.000, 423. Olha que legal, galera. Olha que bacana isso. Aí, eu quero saber quanto que, sei lá, algum vendedor aqui vendeu. Por exemplo, vou pegar o Carlos Alberto aqui. Se você não quiser escrever Carlos Alberto inteiro, você pode fazer isso aqui ainda, ó. Asterisco, Carlos, asterisco. O que o asterisco faz? Ele vai falar o seguinte, olha, pega
todos os nomes de vendedor que tem a palavra Carlos no meio, tá? Então, olha lá, o Carlos fez 3 vendas para Michelin do produto suporte. No total, ele conseguiu faturar R$ 20.408. A venda mais cara dele foi de 8.300, a venda mais barata de 4.700. Olha que poderoso isso, galera. Você fez a fórmula uma vez só e você pode simular o cenário que você quiser. Agora eu quero saber quanto que o Carlos vendeu para Michelin, só que de qualquer produto. É só dar delete aqui no suporte, olha. Aí subiu para 8 vendas. Então ele vendeu 8 vezes para Michelin, 46 mil ali mais ou menos de faturamento. Olha que bacana, galera. Essa fórmula, esse pacote de fórmulas BD é super poderoso. Quando você junta o recurso das fórmulas BD com o recurso de tabela de dados, você consegue resultados muito, muito, muito impressionantes, tá? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de um outro assunto muito importante, que são as tabelas dinâmicas, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre tabela dinâmica, que é um recurso muito, muito legal, que vai te ajudar a fazer resumos aí das suas listas, das suas bases de dados. Tudo bem, galera? Bom, fico por aqui. Até a nossa próxima aula.